Olá, António, então, tudo bem? Tudo bem. Contigo também? Sim, também. Há tanto tempo que a gente já não se via. É Olha, vamos verdade. tomar ali um cafezinho. Até podíamos ir, mas olha, sabes, tenho de fazer um trabalho sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Estou numa formação sobre esse tema, Ah, que até é? está a ser muito interessante. Ah, que giro. Olha, mas anda lá tomar um cafezinho. Depois até te vai correr esse trabalho que tens para fazer, até te vai correr melhor. Então vamos lá. Ok, boa. Olha, 2 cafés, por favor. Então, tens um trabalho para fazer, agora andas numa formação de igualdade de oportunidade entre mulheres e homens. Nem posso crer. Sim, é verdade, e está a ser bastante aliciante. Ah, que giro. Então, e lá falam de quê? De discriminação, é isso? Por exemplo, discriminação entre os homens e as mulheres? Sim, Ah, ok, porreira. E então vocês falam sobre, portanto, sei lá, quando é que acontece, quando é que se discrimina, é? sim, acontece quando acontece atitudes preconceituosas de uma pessoa em relação a outra ou a outras. Ah, ok. Portanto, falam em relações, em questões raciais, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação económica ou qualquer outro aspecto social que realmente há ali a dita discriminação, não é? Sim, sim, De nós em relação a outros. exatamente. De facto, na realidade, a discriminação resulta na segregação e a exclusão social dos indivíduos discriminados, que se vêem menos representados e Quando marginalizados na sociedade. Isso é verdade, sem dúvida. Quando, na verdade, sem querermos, estamos sempre a discriminar alguém e até sem darmos por ela, quase de uma forma às vezes inocente. Ah, como é o caso da homofobia, não é? Quando agimos, quando tratamos de forma diferente Ou e de então, forma negativa os homossexuais, os bissexuais e os transgêneros. sim, de facto tens razão, mas no fundo, quando olhamos meio de lado, já estamos a discriminar alguém, certo? Ah, isso é verdade, isso é verdade. Tens toda a razão. E mesmo aquela questão das raças, não é? Sim, também, quando diferenciamos, excluímos ou até restringimos uma pessoa com base na raça, por exemplo, ou Na cor, não na é? cor. Temos muito aquela ideia pré-concebida dos negros e É isso. verdade, sim, Ah, sim. certo, Às vezes certo. quando dizemos que o preto é malandro e tal. Ah, sim, mas isso, olha, até na nossa raça Também também existe. há pessoas malandras ou menos trabalhadoras do que outras. Mas sim, tu tens razão. Nós, sem querer, até discriminamos. E somos realmente preconceituosos. Sem dúvida. Mas pronto, há sempre aquela ideia, não é? Que os negros estão sempre numa posição desfavorável em relação a outras raças. As ditas maiorias, é certo. Mas, olha, até me estás aqui a fazer lembrar o seguinte. Há uns anos atrás não havia assim muitos negros nas universidades. Eu acredito que agora se vejam mais pessoas de cor na universidade. Significa que já estamos a evoluir, certo? Concordas? É certo, sim. E depois ainda há outras razões. Também há aquela chamada xenofobia. Ah, sei, aquela coisa dos estrangeiros, não é? Sim, Aquela ideia, aquele direcionado tratamento que nós temos para ao com os estilo. estrangeiros. Exato. Mas isso, olha, sem dúvida, é tudo razões culturais, históricas ou mesmo religiosas. Temos a ideia, como tu disseste há bocadinho, que os brasileiros podem ser ou são malandros, que isto ou aquilo, mas não sei. Eu acho que temos muito ainda para melhorar. Depois há sempre estas razões, diversas razões, como costumes, crenças, condições económicas e até a própria aparência das próprias pessoas. Sim, leva-nos a Quando pensar lidamos com às elas. vezes, Sim. é verdade, sim, e até discriminar, sim, é verdade. Tens toda a razão. Ou porque tem o cabelo comprido, ou porque usa brincos, ou porque não sei o quê, etc, etc. Essa área realmente é muito para abordar. Mas olha, nunca pensei te encontrar aqui hoje e estares a fazer uma formação. Mas olha, também te digo uma coisa.
não podemos ver só o lado negativo, também há a discriminação positiva, que é uma situação favorável, digo eu, no meu entender, e esta acontece quando uma pessoa pertence a um grupo de minoria e é destacada de forma favorável. Por exemplo, temos um exemplo bem patente na sociedade, o Cristiano Ronaldo. Ah, sim, sem dúvida, exatamente. Tens toda a razão. Olha, fico contente por estares a fazer uma formação deste género. Vou-te já dizer. Nunca pensei, mas olha, estou mesmo surpresa, sem dúvida. Então, e que mais vais ter que falar nesse trabalho? Olha, também sobre as desigualdades, que também decorrem de múltiplas condições, do género, e, sei lá, em relação à idade, desigualdades de classes sociais, de recursos educacionais, políticas ou até de religião. Este objetivo foca a necessidade da melhoria e a desigualdade económica, medida pela distância entre os ricos e a classe mais pobre. E isto tanto se passa a nível nacional como entre países ricos e países pobres. Ah, ok. Certo, tens razão. Existem diversos fatores que são causas de desigualdade social, como a má distribuição de rendimentos, a má distribuição de recursos públicos, faltas de investimento e tantas outras coisas. Tínhamos aqui pela noite toda. Mas como só pode estar um bocadinho, não pode estar a perder tempo. Olha, e então? Assim temos de lutar contra a desigualdade, de forma a manter a sociedade muito mais humana e justa perante todos os seus concidadãos. Sim, é verdade. Se todos contribuirmos, seríamos todos mais justos e tínhamos uma sociedade, vivíamos numa sociedade Mais muito igual. melhor. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas olha, eu recordo, e isto é uma à parte, é certo, mas pronto, eu recordo que no tempo dos meus avós, somente o homem trabalhava fora de casa. Era o ganha-pão, digamos assim. Era rara a mulher que estudasse e que tivesse uma profissão paga. No entanto, os tempos foram mudando, foram evoluindo, graças a Deus, não é? E hoje, na minha geração, posso-te dizer que já é rara a mulher que não trabalha e que não tem o seu próprio salário. E isso já é um grande passo, não achas? Sim, sem dúvida. Eu acho até que isso começou quando as mulheres começaram, os homens foram para a guerra e as mulheres começaram a trabalhar nas fábricas de armamentos, etc, etc. E as mulheres cada vez mais se emanciparam-se. Exato, sim, sem dúvida. Aliás, Lutaram por essa eu acho que hoje emancipação. já não podia ser de forma diferente. E hoje, sem dúvida, elas desempenham um papel bastante importante na sociedade e em certas profissões conseguem ser até muito mais competentes que os homens. Sim, já ocupam cargos também de política, que só se via nos Com homens. destaque na sociedade, sem dúvida. Exatamente, já ocupam lugares de liderança em boas empresas, que também se calhar só se via nos homens. Enfim, tantas outras coisas. E qual é... tens mais temas para tratar nessa formação? Sim, também falamos sobre o machismo. Machismo, isso tem muito que se lhe diga. Pois, É o comportamento, assim, digamos que... do homem, mais machista, assim. Ou modos do homem... eu até usava assim uma palavrinha assim de macheza, de macho, aquele que se quer mostrar e evidenciar. Eu diria orgulho masculino em excesso, virilidade agressiva, estás a ver? É essa a ideia que eu tenho. E é a ideia que existem, assim, diferenças entre homens e mulheres, estás a ver? E dentro dessa ideia os homens seriam racionais, inteligentes, fortes, objetivos, sempre prontos ao ato sexual. E as mulheres, coitadas, emotivas, incapazes de racionalidade, enfim. Uma pessoa machista pensa ou tem na ideia de que os homens e mulheres desempenham papéis diferentes na sociedade, estás a ver?
Às mulheres cabe o cuidado, o trabalho de casa e dos filhos. Já ao homem cabe a gestão da vida pública, como a política, a ciência e o trabalho remunerado. É essa a ideia que tens? Atualmente não. Ah, ok. Então já melhoraste também, certamente, como homem, Sim. certo? Sim. Porque certamente também foste criado, digo eu, assim como eu imagino também os meus avós, os meus pais, num outro tempo, não é? São de uma outra geração, em que certamente vinham formatados com estas ideias, não é? A mulher tem estas tarefas, o homem tem aquelas outras tarefas. É hora de se mudar, e se mudando, fazendo alguma coisa para que as atitudes sejam. A mudança de comportamento é necessária e cada vez mais se nota essa mudança. Eu sei que a olhadela é natural na cultura masculina, mas também seja a hora das pessoas mudar e reavalizar as atitudes, prezar num espaço de convivência mais justo, igual e menos agressivo. Todos saímos a ganhar, sem dúvida. Ah, isso sim, todos saímos a ganhar, sem dúvida. Se houver essa mudança de comportamento, sem dúvida, dou-te toda a razão. Mas olha, até estamos aqui a falar nisto e eu estou-me a lembrar que às vezes somos nós próprios em casa, porque é em casa que começa a educação, e somos nós próprios, se calhar machistas, estás a ver? Em casa, com os filhos, com aqueles que nos são mais próximos, começamos por dizer, se calhar quando ainda são crianças, isto é coisa de menina, isto é coisa de menino. Aquela teoria, estás a ver? Rosa é para menina, azul é para menina, é para menino. Mas cada vez mais as coisas estão a mudar e as pessoas tentam. É certo. Ainda bem que se muda. Que também as mulheres agora participam em desportos radicais, desportos motorizados, etc, etc. Coisas que eram só dadas a meninos. E hoje as meninas já aprendem, desde pequenas, a ter outros esportes, outros lazeres. Pois é, sem dúvida. Estou-me agora aqui a lembrar de uma coisa. Outro dia, ao passar ali na Nacional, passa-me um autocarro e quem é que eu vi a conduzir? Uma motorista. Uma motorista, é verdade. Sim, Quando claro. há uns anos atrás eu só via homens a conduzir autocarros de passageiros, caminhões, aqueles carros pesados, não é? Que até fugimos com medo. Pois é, já tenho visto mulheres a conduzir. E digo assim, bolas, afinal elas são tão ou mais capazes do que os homens. Tens visto algumas? Sim, já tenho visto bastante, é um facto. E Já então, existem achas muitas. que elas são capazes de mudar um pneu? Essa parte deixa-me um bocadinho a duvidar, mas sem a ajuda de um homem não consegue. Achas? Porque não têm Acho. força. Não têm força. Não têm corpo suficiente. Sim. Porquê? Achas que as mulheres são todas franzininhas? Não, mas não é por aí. Um pneu é bastante pesado. Pois olha que eu já vi um homem a chamar o reboque porque não sabia mudar um pneu de um carro. Está bem, também acredito que existem homens assim, não é? É um facto. E era só um pneuzinho de um carro. Mas pronto, olha, No fundo é tudo uma aprendizagem, não é? E se aprendermos todos desde crianças, as próximas gerações de certeza que já virão com outra cultura, com outra Sim. maneira de pensar as coisas. Aquela que nós também lhe E passamos, de viver não também é? as coisas, não é? É um facto. Olha, Foi bom estarmos adorei aqui. esta conversa agora contigo. E olha, agora já podes ir, já tomaste o teu cafezinho, eu já tomei o meu. Queres outro? Mas tenho de ir mesmo. Está-se a chegar a hora. Não, obrigado. Ok, mas olha,
Ainda tenho de abrir a Adorei este formação. bocadinho e acredito que te vá agora. Vais passar tudo para o papel, vai decorrer muito bem o trabalho. Deus queira que sim. Deixa-me lá ir até a casa. Ok, tchau, tchau, até à Tchau, próxima. beijinhos.